Olá, igreja, bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós não poderíamos deixar de, nesse momento tão especial, quando nós celebramos o domingo de Páscoa, trazer uma palavra de conforto, de alento para você que está em casa e que vai estar participando de uma maneira direta e indiretamente para conosco. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus que nos chama a atenção para os dias atuais. O texto da palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 26, nos fala assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a ele, dizendo: bebei dele todo, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Nesse domingo de Páscoa, que você possa refletir, que você possa viver de uma maneira intensa, sabendo que o Senhor tem e está nos guardando. Então, em nome da família Pouso, em nome da família Memorial, queremos desejar a você uma feliz Páscoa. Olá, irmãos, bom dia, paz do Senhor a todos que estão aqui, a todos que estão em casa. Estamos iniciando mais uma escola bíblica, estamos felizes porque hoje é um dia especial, porque nós temos a salvação. Hoje é um dia de gratidão. Vamos agradecer ao nosso Senhor por ter vindo ao mundo, ter nos salvado, e hoje estamos aqui por causa desse sacrifício de amor. Vou deixar uma palavra para os irmãos em João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Hoje nós vamos iniciar a primeira lição, que é sobre a conversão de Paulo. O nosso professor, irmão Rogério, vai estar trazendo a lição. Os irmãos podem acompanhar pelo nosso canal no YouTube, também no Facebook. E nós temos a revista Palavra e Vida em PDF. Então, os irmãos em casa podem continuar normalmente os estudos e acompanhar depois pelo YouTube e pelo Facebook. Então, essa é a minha palavra. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei
Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor neste dia, neste domingo de Páscoa, esse domingo especial. Eu convido você a se juntar a nós em louvor, em adoração, e louvarmos a Deus, que é o único digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Que cantemos em espírito e em verdade a esse Deus, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar foi que eu nasci, Onde flui o amor. pra te adorar foi que eu nasci, Onde flui o amor.
nasci. onde flui o amor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele nós entregamos a nossa adoração em espírito e em verdade. E louvamos a Ele, entregamos a Ele o nosso culto racional, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém. E nele o Senhor habita, nele Ele faz morada. Que nós possamos neste dia, mais uma vez, abrir as portas de nosso coração para Cristo, para que Ele possa arrumar a nossa casa, pôr tudo em ordem, porque somos casa de Deus. Amém. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade em nosso meio, ó Deus. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Deus, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas, Deus. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, Tua morada. eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa. Vem fazer morada, Deus. Oh Deus, vem fazer morada, Senhor. E mude tudo aquilo, Senhor, que está errado em nosso lar, ó Deus. Oh Senhor, faça mudança em nosso meio, ó Deus. Faça mudança em tua casa, ó Deus. Eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Oh, vem sarando, Deus. Oh Deus, vem sarando, oh Pai. O teu perdão é Completo. O seu é, Deus. Só o teu perdão é completo, Deus. Ele sara minha alma. Oh Senhor, o teu perdão é completo, Senhor. O teu perdão é completo, Pai. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Vem sarando, Pai. Vem sarando, Deus. Vem libertando, ó Deus, toda a tua nação, todo o teu povo, ó Deus. E o teu perdão é completo. Eu
Eu sou tua casa, tua morada. Deus. Eu sou teu lar. Oh, Senhor. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Toda a honra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Herbert estará fazendo agora uma oração em clamor pelo nosso país, pelos nossos governantes e autoridades constituídas, também bem como pela nossa igreja, pela vida de nosso pastor, pela vida dos nossos membros e nossos irmãos. E a Rayane vai estar orando depois para o mensageiro. Oremos. Deus nosso, Deus de toda bondade e de toda graça, que é, que era e que há de vir. Atenta para a nossa situação calamitosa, Senhor, pois são por causa dos pecados que existe o mal no mundo, e é por causa da nossa maldade que sofremos tanto. Não só as doenças, como também as situações internas do nosso coração nos afligem. Ó Deus, mas lembra do seu santo nome, lembra da sua fidelidade e do seu decreto eterno. Senhor, lembra que o seu nome está envolvido em tudo isso e sara-nos. Lembra que a sua glória está derramada em toda a terra. Aleluia. E não se esquece de nós. Ó Deus, a nossa sociedade está se degradando cada vez mais. E de acordo com o decurso dos dias, mais o mal se alarga e a justiça se afrouxa. Mas de acordo com a tua glória, ó Deus, não permite que isso aconteça. Aleluia. Mas ajuda-nos em tempo oportuno. Sim, sim. Olha também para a situação dos hospitais, a situação da civilidade em geral. Senhor, está um desastre. Olhe e atenta os teus olhos, porque só há coisas contra ti. Apesar de toda a dor e de tudo aquilo que o Senhor usa para nos corrigir e chamar a atenção para ti, ó Deus, desprezamos o teu nome e nós não queremos saber quem está fazendo isso conosco. E tampouco damos ouvidos àquele que está falando. Arrependa-nos, ó Deus. Mas de acordo com a tua fidelidade, olha para nós. Também olha para essa igreja, para essa comunidade, para todos aqueles que são crentes em ti, espalhados em todo o mundo. Tem misericórdia daqueles a quem Cristo morreu por eles, ó Deus. Não permita que o seu nome neles sejam envergonhados, porque é o seu nome que está envolvido nisso. É o seu santo nome a quem o Senhor antes determinou que a boa obra que o Senhor iniciou, o Senhor vai completá-la. Ó Deus, se é de acordo com a sua vontade, cura-nos. Mas se te apraz, em meio a tudo isso, usando tudo isso, fazer com que nos santifiquemos, nos fortaleçamos mais. Seja feito de acordo com a tua vontade, mas olha para nós, Deus. Tem misericórdia do nosso estado calamitoso. Tem misericórdia da nossa situação fria, ruim, má, perversa. E tendo misericórdia, providencia os meios de graça para que nos arrependamos e possamos ir de encontro à tua justiça, à tua graça, para que encontremos toda a satisfação da nossa alma apenas na justiça de Cristo. Amém. E apoiados em Cristo, continuemos a seguir por fé a caminhada que nos está proposta. Em nome de Jesus, rogamos pelo teu nome, Senhor. Amém. Amém. Assim oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, primeiramente te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Senhor, estamos aqui, Senhor, reunidos para entoar o teu nome, louvar e primeiro de ouvir a tua palavra. Senhor, abençoa teu servo, Senhor, para que ele possa falar o que tu tens para dizer para nós. Coloca palavras nos nossos corações, que possamos colocar em prática todos os dias de nossas vidas aqui na terra. Senhor, abençoa cada um, Senhor, dá discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra possa chegar, Senhor, a vários lugares do mundo. Te pedimos, Senhor, que seu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, amém. Então, bom dia, irmãos, graça e paz de Cristo.
Graças a Deus nós estamos mais uma vez reunidos em torno da palavra do Senhor. Hoje nós vamos iniciar a nossa lição do trimestre, um novo trimestre da escola dominical. Atrasados, né? Porque hoje não é o primeiro domingo do mês, já é o segundo domingo do mês. Então, na verdade, já deveríamos ter iniciado na aula passada. E a lição do trimestre que nós recebemos, você que está acompanhando em casa, através da transmissão, você pode acompanhar através da lição que está disponível no site da Convenção Batista do Brasil, né? A lição em PDF você pode baixar, também foi disponibilizado no grupo das igrejas, no WhatsApp. Aquele que não tiver e for membro da nossa igreja pode pedir a irmã Fernanda, irmão Érico, a minha, o Ebert, qualquer um dos professores da escola dominical, que nós vamos estar disponibilizando para você a nossa lição, que vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo, aquele apóstolo que nasceu fora de tempo, né, mas que também foi digno de ser chamado apóstolo. E a lição de número 1, ela tem sob título A Conversão que Mudou a História. E o nosso texto bíblico não poderia ser outro, além de Atos capítulo 9, que eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a qual nós vamos ler sobre o relato da conversão deste que antes era o mais ferrenho dos perseguidores dos cristãos no primeiro século depois de Cristo, né? Pouco tempo depois, essa história vai se passar, pouco tempo depois da ressurreição e da assunção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de iniciar, né, isso que vai ser um estudo, uma escola bíblica dominical, com o título da nossa lição, né? A nossa lição ela vem com um texto muito poético. Vocês que tiveram a oportunidade de ler em casa vão observar que o autor usou de muita poesia ao falar da vida do apóstolo, usando rimas e jogo de palavras que eu achei uma questão interessante. E ele vai dizer que o livro de Atos, capítulo 9, vai narrar um evento que é marcante não só para a história dos cristãos no primeiro século, mas para os cristãos de toda a história. Porque todos nós somos diretamente influenciados pela pregação do apóstolo Paulo. É importante nós deixarmos frisados aqui que o tema conversão que mudou a história, ele pode ser aplicado para todos nós. Porque toda conversão, ela de fato muda a história do mundo. Sempre quando uma alma é convertida a Deus, uma história ela é mudada, porque a vida da pessoa passa a ser antes e depois de Cristo. Então não só a história que é cronologicamente dividida em AC e DC, mas toda a vida daquele que encontra Cristo também é dividida em AC e DC, antes e depois de Cristo. De modo que toda a história, todos nós somos mudados e a história é mudada ao passo que nós encontramos Cristo. Mas a figura de Paulo ela vai ser importante porque ele vai ser aquele em qual Cristo vai levantar para expandir o seu ministério para o mundo conhecido. Paulo vai ser o primeiro cristão, por exemplo, a pregar no continente europeu. O evangelho não tinha chegado na Europa. Paulo vai ser o primeiro quando prega na cidade de Tessalônica. Ele vai ser o responsável por expandir o evangelho, as boas novas para os gentios. Então ele vai ser conhecido através da história como o apóstolo dos gentios, contrapondo os 12 apóstolos escolhidos por Cristo, que durante o início do seu ministério se concentraram na região da Judéia, Samaria e Galiléia. Então, a mudança de Paulo, a perspectiva de Paulo, vai transformar ele num alvo para os gentios, num alvo para aqueles que não conheciam nem o judaísmo e nem o cristianismo que vem aí da herança judaica. Pois bem, nós vamos fazer a leitura de alguns textos aqui, né, da lição, e aí frisar alguns pontos importantes. Mas eu tenho um ponto de discordância aqui com o autor, que ele coloca aqui na página 14 da lição, que diz que o até então desconhecido fariseu se tornará depois de Jesus o maior vulto do cristianismo e da humanidade. Paulo não era desconhecido, aliás, Saulo, né?
Saulo era um dos fariseus mais famosos de seu tempo. Nós temos, né, no relato de Atos dos Apóstolos, se assim não fosse, Lucas não teria dado tanta ênfase na figura de Paulo antes da conversão. A gente vai ver que durante a criação de Paulo, a instrução de Paulo, ele foi um dos alunos mais ilustres e um dos fariseus mais ilustres. É importante nós entendermos que durante o cristianismo, o judaísmo do século I, ele não era coeso entre os judeus, não havia um judaísmo só. Havia vários judaísmos, né? Todos eles tinham em comum a adoração a Yahvé, a um Senhor, o monoteísmo, a adoração a um Deus. Só que as interpretações do judaísmo eram diversas. Haviam no mínimo 4 interpretações fundamentais do judaísmo no primeiro século. A gente tem na Bíblia relatos sobre a existência de uma seita chamada Saduceus, nós temos o relato dos fariseus, também nós temos falando sobre os escribas, também sobre os essênios, e nós temos então várias seitas, várias correntes de interpretação do judaísmo, e Paulo fazia parte de uma dessas correntes de interpretação. Ele discutia, por exemplo, com os saduceus. Os fariseus e os saduceus, eles discutiam a respeito da soberania de Deus, do livre-arbítrio do homem. Eles tinham pontos de discussão. Paulo ele vai adentrar na seita dos fariseus, provavelmente porque é a seita que é mais fidedigna à palavra de Deus. Como, por exemplo, os saduceus não criam nos livros do Antigo Testamento além da Torá. Os saduceus só acreditavam e só tinham os 5 livros do Pentateuco como inspirados, como uma lei, como uma palavra de Deus. Então os livros que vão de Josué até Malaquias, eles não usavam esses livros para nada, porque eles não consideravam que eram a palavra de Deus. Os fariseus, no entanto, utilizavam esses livros e tiravam os seus ensinamentos e exemplos e práticas desses livros além da Torá. Tanto que a crítica de Cristo com os fariseus vai ser diferente da crítica de Cristo com os saduceus. Cristo critica os saduceus por eles não conhecerem a palavra de Deus. Ou seja, eles limitavam a palavra de Deus a somente 5 livros do Antigo Testamento. Os fariseus, por outro lado, que conheciam todos os 39 escritos do Antigo Testamento, conheciam, interpretavam, mas não praticavam. Então essa é a crítica de Cristo aos fariseus, ao grupo que Paulo inicialmente faz parte, porque eles pregam uma coisa que é certo, o que eles pregam é certo, está ali na palavra, mas eles não praticam aquilo que eles dizem. Por isso que Cristo vai dizer que eles colocam um fardo muito grande sobre as pessoas, mas eles não ajudam esse fardo, as pessoas a moverem esse fardo nem com um dedo, o tamanho do fardo da lei, as exigências cerimoniais, litúrgicas que os fariseus eles tinham. E dentro dessas exigências da lei, pelo fato dos fariseus serem exigentes, serem totalmente alinhados com os cerimoniais do Antigo Testamento, a lei mosaica, vai fazer deles o grupo mais zeloso escrituralmente da Bíblia. Nós temos também falando sobre os zelotes na Bíblia, mas os zelotes não tinham fundamento bíblico para sair matando todo mundo como eles faziam. Mas os fariseus, eles embasavam as mortes, os apedrejamentos, as condenações na palavra de Deus. Então, inicialmente, a perseguição que Paulo vai começar com os cristãos, que a gente vai ver aqui no capítulo 9 de Atos, ela é fundamentada na lei. Por quê? Porque os cristãos, essa seita, que é inicialmente chamada de seita porque ela se desvia do judaísmo tradicional, esse é o conceito de seita, tudo aquilo que se desvia de uma vertente original, ela vai perverter, segundo a interpretação farisaica, os ensinamentos sobre o Messias e sobre Deus. Então, a imagem de Cristo, a figura de Cristo, ela não bate com a interpretação farisaica do que seria o Messias, do que seria aquele enviado por Deus para governar e ser rei das nações. Então, é embasado na interpretação farisaica da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras, que essa perseguição contra os cristãos vão iniciar. Então, não é errado nós dizermos que os cristãos vão ser perseguidos inicialmente por uma interpretação da palavra de Deus feita pelos fariseus. Então eles vão ser perseguidos de certo modo pela própria palavra de Deus. Mas quando eles são perseguidos pela palavra de Deus, e aí Paulo é o exemplo máximo dessa perseguição, é a própria palavra de Deus que se encontra com Paulo. E aí a gente vai ver que o caminho de Damasco, vai ser a estrada da conversão, a estrada mais famosa da conversão das narrativas bíblicas, ela vai demonstrar exatamente isso.
Um homem que achava que detinha a interpretação das Escrituras, que achava que estava certo naquilo que estava fazendo, que estava sendo instrumento de Deus para matar e perseguir uma seita desviante, uma seita herética, uma seita que perverte os ensinamentos do judaísmo, e é nesse caminho convítico de sua pregação que ele vai encontrar a palavra de Deus no meio do caminho. E aí o que é mais interessante é que Paulo não vai abandonar de lado o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, mas ele vai ter o que ele vai pedir para os crentes de Romanos, lá no capítulo 12 de sua carta, o que ele teve, o entendimento transformado, um entendimento renovado. E isso explica porque muitos judeus hoje, e aí a gente está numa data, falando sobre a Páscoa, celebram a Páscoa, mas não Cristo como Cordeiro Pascual. Ainda celebram a Páscoa do Antigo Testamento, Pessach, a saída dos judeus do Egito, porque eles não têm em Cristo o cumprimento das profecias messiânicas. Nós, que temos a mente de Deus, a mente de Cristo, o entendimento das Escrituras, como Paulo um dia foi transformado por esse entendimento, entende, e ele vai dizer lá em 1 Coríntios 5, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então um judeu que antes celebrava a Páscoa como a saída dos judeus do Egito, agora entende que a Páscoa, na verdade, é o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Então veja, ele só mudou o entendimento. E é isso que vai ser o início da pregação de Paulo, mudança de entendimento acerca das Escrituras. O versículo 1 do capítulo 9 de Atos vai dizer o seguinte: enquanto isto, Paulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrassem para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Então veja, a perseguição em Jerusalém já havia iniciado, já estava grave a perseguição dos cristãos de Jerusalém. Só que Paulo queria levar essa perseguição para além de Jerusalém. Para onde? Damasco, que era uma cidade antes pertencente da Síria, e agora é uma província romana. Veja, ele vai querer perseguir cristãos que não estão na sua alçada jurídica. Quando o texto diz que ele estava motivado pela ânsia de matar, algumas traduções vai apresentar respirando ameaças, significa que Paulo não estava vivendo, naquele momento de sua vida, para outro motivo, além do que perseguir e matar cristãos. Significa que a vida dele estava baseada nisto. Ele se autodeclarou inimigo da igreja. Esta era a missão de Saulo. Esta era a única perspectiva de Saulo: perseguir e matar cristãos na igreja. E aí, o zelo dele vai ser tamanho que ele vai sair de sua jurisdição política, Jerusalém, pedindo carta do sumo sacerdote para ir para onde? Damasco, onde ele só poderia agir se ele fosse comissionado, permitido pelo sumo sacerdote. Por isso que ele pede cartas para ir para Damasco. Porém, a gente vai ver que, segundo a narrativa de Atos, Cristo não permite que, neste momento da história, a perseguição chegue aos cristãos de Damasco. Uma hora vai chegar, mas não é nesse momento. E a gente vai ver até que em alguns momentos na narrativa de Atos, o próprio Deus vai levantar perseguições contra os cristãos, porque eles estavam assim, muito juntos em um lugar só Jerusalém, só Samaria, só Damasco, e Cristo não queria aquilo. A mensagem de Cristo foi: levem até os confins do mundo. Então, como eles não iam por livre e espontânea vontade, eles foram por livre e espontânea pressão. Então Cristo envia perseguição para que a igreja se espalhe e eles possam pregar para aquelas pessoas que haviam de receber a mensagem do Evangelho. As fontes que nós temos sobre o apóstolo Paulo são exatamente o livro de Atos que nós acabamos de ler, em que Lucas, o médico Lucas, ele divide o seu relato de Atos dos Apóstolos em antes e depois da conversão de Paulo. Vocês podem observar que do capítulo 1 até o capítulo 8, a ênfase está na figura de Pedro como líder da igreja, como aquele que iniciou, que guiou os discípulos nos primeiros anos do cristianismo. Mas a partir do capítulo 9, a narrativa muda completamente com a conversão desse homem. E a ênfase está agora no
ministério de Paulo. E Lucas vai se preocupar em dizer o seguinte, olha: com Pedro o evangelho começou a ser pregado para os judeus, e com Paulo o evangelho começará a ser pregado para os gentios. Então, como ele está escrevendo para Teófilo, que é um amigo dele que é grego, ele está explicando historicamente como que o evangelho chegou até Teófilo, que foi influenciado diretamente pela conversão e pela pregação deste homem que antes chamado Saulo, e que se passaria a ser conhecido como Paulo. E aí é importante nós falarmos do nome de Paulo, porque nós temos um erro muito simples, né? Mais que um erro por ser simples, não deixa de ser um erro, né? Que não houve mudança na conversão de Paulo de seu nome. As pessoas costumam achar que quando Deus se encontrou com Paulo no caminho de Damasco, Deus disse para Paulo: não se chamarás mais Saulo, e sim Paulo, né? É como ele fez com Abraão, com Sara, com Jacó, com Josué. Não houve mudança de nome. Paulo continuou sendo Saulo. O que nós temos é tradução. Veja, antes da conversão ele é Saulo, por quê? Porque é o nome judeu dele, é o nome hebraico. O equivalente a Saulo no Antigo Testamento é Saul. É o mesmo nome do rei, do primeiro rei de Israel, né? Saulo. E Paulo é o equivalente grego do nome hebraico de Saulo. Então, para os gregos, para os gentios, ele vai ser conhecido como Paulo, mas para os judeus ele era conhecido como Saulo. Não houve mudança, né? Tem até hinos, né, que falam, né? Ele foi transformado em um Paulo. Ele não tem essa perspectiva, não tem essa mudança. A mudança não foi do nome, mas na personalidade e na vida dele. Nós sabemos que ele nasceu na cidade de Tarso, que era na região da Sicília, que era uma região controlada pelo Império Romano, assim como todo mundo conhecido. Ou seja, ele era judeu, mas não de nascimento por ter nascido na Judéia. Ele era judeu porque ele era descendente de judeus que moravam na cidade de Tarso, que não era uma cidade pequena, era uma cidade portuária, uma cidade importante para a economia da Sicília. E que ele, morando em Tarso, nascendo em Tarso, era cidadão romano. E a cidadania de Paulo, ela vai ser legítima, porque ela vai ser de nascimento. A cidadania romana, na época de Paulo, quando o imperador Cláudio era o imperador romano, Cláudio ele passou a vender a cidadania romana. Ele colocou a cidadania romana como venda. E não muitas pessoas conseguiam adquirir a cidadania romana. Era uma coisa muito cara de se adquirir. Porque com a cidadania romana, vem o quê? Os direitos romanos. Por exemplo, Paulo não podia ser preso por nenhuma corte que não fosse a corte de Roma. Ele não poderia ser julgado e nem condenado por nenhum tribunal que não fosse o tribunal de César. Porque o cidadão romano, ele tinha obrigações, deveres, mas também ele tinha privilégios. Por isso que quando Paulo é preso pelos sacerdotes em Jerusalém, ele fala: é lícito açoitar e prender um cidadão romano? E as pessoas ficam logo assustadas, porque se elas matassem um cidadão romano sem o aval de Roma, isto era insubordinação ao César. Então Paulo utilizou de sua cidadania romana durante sua vida para exercer o seu ministério. E essa cidadania dele era de nascimento, porque o pai de Paulo, que nós não temos o nome, né? Tarso não era o nome do pai de Paulo. A gente costuma achar que o sobrenome dos judeus é o nome do pai, né? Porque os judeus normalmente eles têm dois tipos de sobrenomes: ou a cidade que ele nasceu, ou o nome do pai dele. Então, por exemplo, a gente tem Jesus de Nazaré, significa que ele era da cidade de Nazaré. Paulo de Tarso significa que ele era da cidade de Tarso. Mas nós temos Simão Bar Jonas, porque o nome do pai de Simão era Jonas, né? Então Bar significa filho em hebraico. E nós sabemos isso. Ele nasce aproximadamente no ano 5 depois de Cristo. Então quando ele nasce, Cristo era uma criancinha. É importante nós pensarmos que Paulo viveu sua vida, Paulo cresceu em Tarso, na medida em que Cristo crescia na Galileia. Repara, essas duas pessoas estão vivendo em lugares tão distantes, mas que em determinado período da sua vida vão se encontrar. E aquela criança que é criada lá em Tarso não sabe que vai perseguir os discípulos daquela criança que é criada lá na Galileia. E de que futuramente essa criança, que não seria mais criança, que seria um homem divino e ressurreto, se encontraria com ele.
É importante nós pensarmos que Cristo e Paulo são contemporâneos aqui na terra. E aí nós temos alguma informação na página 15 da nossa lição sobre a infância de um menino judeu, que é provavelmente o que Paulo passou durante a sua vida. Veja, com 5 anos de idade, Paulo foi alfabetizado e começou a ler as Escrituras. Todo menino judeu ele era alfabetizado com as Escrituras. Com 6 anos ele foi enviado a uma escola rabínica para aprender as Escrituras. Aos 10 anos ele foi instruído na lei oral, porque além de ler, o judeu ele tinha que ser treinado na lei oral. Ele tinha que, além de conhecer e saber ler, ele tinha que guardar aquilo para transmitir oralmente. Então muitas das pregações, das leituras em praças públicas, era feito oralmente. Não era lido porque as pessoas não tinham acesso à Torá, não tinham acesso ao pergaminho e nem à lei, aos nevilim, aos tefilim, né? Os poéticos, os livros de sabedoria e nem os livros históricos. Então tinha que gravar. Por isso que se diz, medita de dia e de noite a palavra de Deus, né? Para que ela não seja esquecida. Hoje nós temos a Bíblia, qualquer um pode adquirir, mas na época de Paulo não era assim. Eles tinham que decorar os textos da Bíblia. Aos 12 anos, ele teve sua cerimônia de se tornar-se filho da lei. Essa é aquela cerimônia que todo menino judeu aos 12 anos, ele passa, né? Ele tem até uma festa, né? O bar mitzvah, que todo menino judeu ele passa aos 12 anos de idade, quando ele se torna homem diante da comunidade judaica. E assim ele começou sua carreira. E aos 13, aos 17 anos, ele deve ter sido enviado para Jerusalém para ser educado como rabino. Então a adolescência de Paulo foi uma adolescência totalmente invejável. Totalmente invejável. Apesar de ele ter sido criado em Tarso, ter aprendido a profissão de seu pai de construtor de tendas, né? Trabalhava com tecido, com couro. O seu pai não permitiu que ele seguisse sua profissão unicamente como construtor de tendas, mas enviou aquele menino para Jerusalém para se tornar um mestre da lei. Não sabia o pai de Paulo que aquilo já estava nos planos de Deus para aquele menino. Porque imagine que Cristo chama Paulo, Paulo já era mestre da lei, doutor da lei, fariseu, intérprete, conhecedor de várias línguas, falava grego, latim, hebraico e aramaico. Então, a vida de Paulo é um treinamento por parte de Deus, porque quando Paulo se converte, o que Deus revela para Ananias na visão? Este homem é instrumento meu para as nações. E instrumento, a gente sabe que ele tem que ser preparado. Um instrumento não vem pronto. Ele tem que ser preparado. Então a vida de Paulo é uma preparação para o que ele se tornaria futuramente com o encontro com Cristo. É importante nós pensarmos que Pedro não poderia ser o que Paulo foi. João não poderia ser o que Paulo foi. Só Paulo poderia ser o que ele foi. Mas não por ele, mas pelo que Cristo fez na vida dele, preparando ele até aquele momento. Então veja, Paulo era culto, Pedro não era. Paulo era conhecedor da lei, Pedro tinha pouco conhecimento. Paulo era instruído, alfabetizado em várias línguas, Pedro não era. Então qual dos dois poderia ser apóstolo dos gentios? Obviamente Paulo, mas tinha um problema, Paulo perseguiu os cristãos. Mas não tem problema, Cristo resolve o problema, porque tudo já estava traçado na vida de Paulo. Veja que Paulo honra a Cristo não só na sua profissão religiosa, mas também na sua profissão secular, como construtor de tendas, como a gente vai ver no relato de 1 Coríntios. Bom, na Judéia nós temos um relato que ele estudou com Gamaliel, que era um dos fariseus mais importantes do primeiro século. Alguns dizem que Gamaliel era um crente embustido. Por que crente embustido? Ele cria que Cristo era o Messias, mas ele não tinha coragem de assumir, porque ele poderia sofrer represárias dos outros fariseus. Por que as pessoas dizem que ele era um crente embustido? Porque toda vez que os cristãos eram acusados diante do tribunal, Gamaliel saía em defesa dos cristãos. Teve uma vez até que Gamaliel começou um debate entre fariseus e saduceus para fazer com que os cristãos saíssem ilesos da condenação, porque os cristãos pregavam que Cristo havia ressuscitado. Essa era a pregação dos cristãos.
Um homem que todo mundo viu que havia sido crucificado e enterrado. Os cristãos do nada começam a pregar que aquele homem ressuscitou, foi assunto aos céus e agora começa a fazer um monte de milagre em nome daquele homem. Isso era inconcebível para os saduceus, que não criam na ressurreição e na vida após a morte. Entretanto, para os fariseus, que era o grupo de Paulo, era aceitável. Então havia já essa rixa, né? Os cristãos estavam no meio aí dos fariseus e dos saduceus. Uns acreditavam na ressurreição, outros não acreditavam, e Gamaliel algumas vezes saiu em defesa dos cristãos. Nós temos um relato também que Paulo não era sozinho, ele tinha uma irmã, tá? Isso está lá em Atos capítulo 23, versículo 16. Ele tinha uma irmã e tinha um sobrinho. Nós não temos o relato do nome desses dois indivíduos, mas Paulo tinha família na cidade de Jerusalém. Bom, nós vimos que Jesus e Paulo, durante suas criações, foram contemporâneos, viveram no mesmo tempo. Nós temos na lição aqui o texto dizendo um fato interessante, que eu destaquei aqui para nós lermos. Está no subtópico 2, quem era Paulo? Ele diz assim, na primeira década de nossa era, havia 2 meninos em cidades diferentes, Nazaré e Tarso, sem que um soubesse do outro. O primeiro mudou e marcou o mundo para sempre, o menino de Nazaré. O segundo tornou o primeiro conhecido fora dos limites da religião dos dois, que era o judaísmo. Graças ao segundo, sabemos muito do primeiro, Jesus de Nazaré. Então veja que é interessante o que a lição faz aqui. Coloca 2 meninos vivendo vidas opostas, mas que são conectados porque graças ao segundo menino, o menino de Tarso, nós conhecemos o primeiro menino, o menino de Nazaré. Então, se não fosse o ministério deste homem, nós não conheceríamos Cristo como nós conhecemos eles hoje. Então, um propósito especial para qual Cristo separou Paulo, separou aquele menino de Tarso, foi tornar o seu nome conhecido em todas as nações conhecidas e nas nações futuras que viriam. Nós que estamos aqui. Então, devemos a Paulo também o conhecimento de Cristo Jesus. Bom, sabemos que ele foi cidadão romano, como nós já dissemos, e vamos falar agora um pouco sobre a disposição para o serviço de Paulo. Veja, a conversão de Paulo não foi uma conversão superficial. Vamos para o texto novamente e ver o que aconteceu durante a conversão de Paulo. Depois que ele pediu cartas, no versículo 3 vai dizer que quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Então a conversão de Paulo, como toda conversão, ela tem que começar gerando o primeiro fator: humildade. Paulo tinha que ser abatido. E aí ele é literalmente abatido, porque aquele homem prepotente, sentado num cavalo, indo perseguir e matar crente, é derrubado do seu cavalo, é humilhado e é feito cego. Então aquele homem que tinha toda uma visão das escrituras, agora ele está literalmente cego por aquele que ele dizia que deturpava as escrituras. Então a cegueira de Paulo, ela é proposital, porque ela simboliza a cegueira espiritual daquele homem. Por que espiritual? Porque ele conhecia as escrituras, ele entendia as escrituras, mas não com o entendimento correto. Então ele estava cego. Então, como ele estava cego, Cristo cega ele fisicamente para representar sua cegueira espiritual. E quando sua cegueira física é curada? Quando ele entende o significado das escrituras. O relato vai dizer que havia em Damasco um homem chamado Ananias, que já era crente, e o Senhor deu uma visão a Ananias, dizendo para Ananias ir para a rua direita, à casa de um certo Judas, e que lá encontraria um homem de Tarso chamado Saulo, e que esse homem estaria cego, e que Ananias haveria de curar aquele homem.
Ananias então responde ao Senhor dizendo: Senhor, eu conheço a fama desse homem, sei que ele é perseguidor, sei o mal que ele tem feito. Mas Cristo responde a ele no versículo 15 dizendo: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios, reis e bem como ao povo de Israel. Então Ananias, o medo de Ananias, que era óbvio, você imagina Cristo mandando você pregar para o ditador chinês, um homem ateu, comunista. Mas ele vai te falar: não, aquele ditador chinês comunista é instrumento meu para levar o meu evangelho para todo o povo chinês. Aí é pela fé que se crê, né? E como é pela fé que se vive, Ananias teve que crer. É óbvio que inicialmente isso demonstra que os primeiros anos do ministério de Paulo foram muito difíceis. Porque até para ele convencer os cristãos de que ele era crente agora de verdade, né, tem uma cena, tem um filme de Paulo, né, que é muito interessante, porque Paulo está com a capa, né, coberto, e as pessoas estão ali reunidas, e ali Ananias reúne aquele povo para apresentar o mais novo convertido do evangelho. Aquele que foi escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. Aí quando Paulo levanta a capa e mostra o rosto, um monte de pessoas levantam, sai correndo, fugindo de medo daquele homem. Ou seja, é totalmente compreensível os cristãos que viviam se escondendo daquele sujeito, do nada o sujeito aparece dizendo: não, agora eu sou crente, a paz do Senhor. Então, é totalmente compreensível. Então, os primeiros dias, anos do ministério de Paulo, é possível que isso tenha acontecido. Paulo primeiro teve que desfazer toda a sua imagem ruim que ele tinha, para depois ganhar a confiança daqueles que ele havia de ganhar para Cristo. Então nós vemos que Ananias foi ao encontro de Paulo no versículo 17, impondo as mãos sobre ele, disse o seguinte: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhantemente a escamas caíram dos olhos de Paulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Então veja, a conversão de Paulo, o que ela gera? Ela gera efeitos. E toda conversão, ela deve gerar efeitos. Nosso tema é a conversão de Paulo. E aí nós devemos aprender o que é conversão. Porque conversão genuína, ela gera efeitos, ela tem consequências. Uma conversão é uma causa de um efeito do Espírito, sim. A palavra conversão, ela vem de transformação, de mudança. E uma pessoa só pode ser transformada quando ela é convencida. Então, quem convence Paulo? Cristo. Paulo é convencido. Quando ele é convencido, ele é convertido. E todo o arquivo que é convertido, ele não pode ser mais como o arquivo que era antes. Ele tem que ser diferente. Se ele é diferente, ele tem que apresentar posturas diferentes, características diferentes, né? Então, esse é o significado de conversão. Tem que haver mudança. E nós vemos que, qual foi a mudança na vida de Paulo? O versículo 19 diz que depois que ele foi batizado, comeu e recuperou as forças, permaneceu ainda alguns dias em Damasco com os discípulos. E ainda em Damasco, naquela mesma cidade, ele começou a falar de Jesus aonde? Nas sinagogas. O destino dele não era as sinagogas, mas ele muda o seu destino para as sinagogas, porque ele tem que convencer os judeus que se reuniam nas sinagogas de que o que eles estavam dizendo ali estava errado, de que as profecias do Antigo Testamento já haviam todas se cumprido em um homem. Em quem? Abre aspas. Jesus é o Filho de Deus. Fecha aspas. Esse é o primeiro tema da pregação de Paulo. A primeira pregação de Paulo, qual foi? Atos 9, versículo 20. Jesus é o Filho de Deus. E essa deve ser a pregação de todo judeu convertido. Por quê? Porque antes da conversão ele não quer que Cristo é o Filho de Deus, o enviado, o Messias. Mas após sua conversão, esta tem que ser a sua principal mensagem inicial. Cristo é o Filho de Deus. Porque a pregação tem que começar pela casa, não é assim que nós aprendemos? Paulo era judeu, então ele tinha que começar pelos judeus. Então olha a transformação no paradigma, no entendimento, na conversão de Paulo. A conversão, ela gera efeitos. Por quê? Porque ela não foi uma conversão como nós hoje somos acostumados a ver as conversões nas igrejas do século 21.
em que Cristo é oferecido como duas coisas: ou ele é um produto, né? Aceite a Cristo e você terá uma série de listas, né? É como se você adquirisse um produto e com esse produto viesse um monte de subsídios, né? Coisas boas, né? Ou seja, felicidade, prosperidade, prazer. Não inclui nesse produto Cristo tristeza, perseguição, amargura, sofrimento. É o evangelho deturpado. Ou Cristo é apresentado como produto, ou Cristo é apresentado como a pessoa mais carente do universo. Cristo precisa de você. Aceite Jesus. Aceite Jesus porque Cristo precisa de você. Aí a pessoa fica com tanta dó de Cristo que acaba aceitando Ele. É tão triste a imagem que se passa de Cristo hoje, que infelizmente a maioria das pessoas se convertem ou pelo pressuposto de que Cristo é um produto e que a vida dela vai mudar para o melhor materialmente por causa de Cristo, ou de que Cristo é a pessoa que mais sofre depressão, ansiedade e carência no universo, que precisa de nós, e não o contrário, que nós precisamos dele. Né? E a conversão de Paulo nos mostra isso, como toda conversão bíblica. Ela não era aceite Cristo porque Cristo precisa de você, né? Aliás, não tem nem essa palavra, né? Aceitar. Porque se a gente for falar de aceitar significa receber, chamar. E foi o próprio Cristo que disse que não fomos nós que aceitamos Ele, mas Ele que aceitou a nós. Então não adianta nada, né? Então essa é a questão. Você está aqui, você veio até Ele porque primeiro Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te amou. Então o amor dele te alcançou primeiro e você respondeu ao chamado do amor de Cristo. Essa é a conversão bíblica. E sempre a conversão bíblica, ela vem com uma pregação de arrependimento. Quantas pessoas a gente vê hoje se convertendo por pregações de arrependimento? Pouquíssimas. Por pregações que vão lá dentro do nosso coração, dão de encontro ao nosso mais vil pecado, que faz nos abater diante de Cristo, nos humilhar e dizer: não, eu sou um pecador, estou condenado e preciso de Cristo para me salvar. Isso é uma conversão genuína, e é esta conversão que gera efeitos e consequências. E essa é a conversão de Paulo. E tem até alguns memes, né, que a gente vê no Facebook, né, sobre a conversão de Paulo, né, de Cristo dizendo para Saulo, Saulo, me aceite, por favor. Não foi assim. Você vê que a conversão de Saulo, ela foi algo assim tão grande, que Paulo não teve nem a chance de dizer: eu aceito Jesus, eu vou lá. Não, você vai porque eu estou mandando e você vai, é isso. É isso. E mesmo que ele ainda debatesse um pouco ainda, creio eu que por experiência bíblica, Deus faria o mesmo que fez com Moisés. Vai lá para o Egito libertar o povo. Mas Senhor, você vai. Mas eu não sei, você vai. Então, né, a primeira lição que nós podemos aprender então com a conversão de Paulo é que nenhuma vontade do homem é respeitada diante da vontade de Deus. É como o livre-arbítrio de Jonas, né? Nenhuma vontade do homem é respeitada diante da vontade de Deus, e graças a Deus por isso. Porque se nós vivêssemos segundo a nossa vontade, acima da vontade de Deus, nós nunca herdaríamos a salvação, né? Então veja que ela é uma conversão genuína, porque ela atende os pressupostos básicos do que é uma conversão bíblica, né? Bom, e o que é autenticado a conversão de Paulo? Já caminhando para o final, a obra do Espírito Santo. Veja, quem é autenticamente convertido, este é o texto da lição, tem como desejo principal fazer alguma coisa para o Senhor. Essa é a diferença básica. Aquele que se converte é autenticamente convertido pelo Espírito. Qual é a resposta dele para Deus? Senhor, agora eu tenho que fazer algo para ti. Não é, Senhor, agora faz tudo por mim. Que é isso que nós vemos aí, não é? Aceite Jesus e Ele vai fazer tudo por você. Uma pessoa que entende o que é salvação, uma pessoa que entende o que é conversão, quando ela se converte, ela entende que a obra maior Cristo já fez por ela, que foi salvá-la. Então o que mais Cristo pode fazer por você? Além de te salvar. Já não é o suficiente te salvar da condenação do inferno? Você ainda quer mais alguma coisa? Então por isso que falo que as outras coisas são chamadas por Cristo de quê? De demais coisas.
A expressão demais coisas denota menos importância, são coisas vulgares, coisas vis do dia a dia. São coisas importantes para a nossa natureza física? São, mas para a nossa cosmovisão cristã, são coisas insignificantes em comparação ao reino de Deus, à salvação. Então, quando um crente é convertido, o crente quer fazer por Deus, porque Deus já fez o mais por ele. Então, essa é a principal marca da conversão e é o que Paulo manifesta assim que ele é convertido. Uma pessoa verdadeiramente salva, diz assim o autor da lição, é grata e mostra espírito de serviço. Todo aquele que é salvo, ele quer trabalhar na obra do Senhor. Ele não aguenta ficar parado, ele não aguenta ser esquentador de banco, né, como a gente diz. Ele quer fazer alguma coisa, seja dentro da igreja, seja fora na sua família, com seus amigos, com seus vizinhos. Ele quer levar o Cristo que ele conheceu. E isso é conversão. E é isso que nós aprendemos na conversão de Paulo. Imagina se Cristo tivesse chamado Paulo para Paulo continuar sendo lá um fazedor de tendas. Não. Se Cristo te chamou, se a salvação te encontrou, é porque Cristo tem algo muito além na tua vida do que a tua profissão aqui na terra. Não significa que você vai abandonar essa profissão. Paulo não abandonou a profissão dele, mas glorifique a Deus e leve o reino de Deus na profissão que tu exerces aqui na terra, né? Para nós finalizarmos, para pensar e agir 3 tópicos práticos para a nossa vida baseado nesta lição. Nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Em outras palavras, o autor da lição está dizendo que a graça de Deus é irresistível. Ninguém consegue resistir à graça de Deus. Ele vai tentar, muitas pessoas vão tentar. Tem gente que vai viver a vida toda tentando resistir à graça de Deus. Ontem, nós estudamos sobre Manassés, que viveu toda a sua vida resistindo à obediência de Deus. Mas Deus teve que humilhar aquele homem lá na Babilônia para aquele homem reconhecer que Deus era o Deus das nações. Então, de uma hora ou outra, a pessoa vai ter que se render à graça de Deus. Não importa, a gente vê com Paulo é o melhor exemplo disso. Nenhum coração duro é duro o suficiente para não ser alcançado pela graça de Jesus. Então não há limites para o poder da salvação de Cristo. 2. O real propósito de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão, ela redireciona a nossa vida, ou seja, Cristo é o caminho que nos leva a conhecer a Deus verdadeiramente. E 3, quem é convertido deseja servir a Jesus. A vida cristã, ela é dedicação a Cristo, não busca de vida fácil e prazerosa, até porque a pregação do Evangelho é abnegação. É rejeitar a abnegação primeiramente para você mesmo. Você não vai fazer mais do que você quer. O próprio Paulo vai dizer lá depois de suas cartas que é de modo que não façamos mais o que queremos, mas o que o Espírito Santo faz através de nós. Então é uma vida constante de dizer não para si mesmo e sim para Deus. Se você é convertido, sirva a Deus com inteireza de coração. Se ainda não é, humilhe-se diante de Deus para que você possa conhecer o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Então esse é o nosso estudo da lição. Nós vamos orar então agradecendo a Deus por esse dia, por esta manhã, por esse estudo. E no próximo domingo que vem, nós temos aqui outro estudo. Quem vai dar o estudo domingo que vem? Herbert. A irmã Ruth vai dar o estudo da segunda lição. Então estuda a lição em casa. E domingo que vem vai ser gravado, não vai? Para ser disponibilizado também no canal da igreja. E se inscreva no canal da igreja também, e compartilhe o canal. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. A tua salvação nos alcançou e por isso estamos aqui em resposta ao teu chamado. Que possamos verdadeiramente, Deus, exercer práticas que manifestem a tua salvação em nossas vidas. E que possamos manifestar ao mundo que existe um Deus de amor, um Deus de paz e um Deus de perdão, que oferece salvação a todo aquele que a deseja. Cristo permanece conosco durante os nossos dias. Nós te pedimos em teu santo nome e te agradecemos. Amém.